Estamos de volta, hoje recebendo no estúdio José Carlos Ferrinho, psicólogo e doutor em psicologia social, especialista em gerontologia pela SBGG e em programas intergeracionais pela Universidade de Granada. Ele também é autor dos livros Coeducação entre Gerações e Conflito e Cooperação entre Gerações. E a professora Ruth Lopes, psicóloga, doutora em saúde pública pela USP, professora na PUC de São Paulo e coordenadora do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento. Continuando, então, nosso bate-papo sobre intergeracionalidade. Professora Ruth, podemos passar algumas dicas práticas? Tipo, eu recebi, quando eu falei que eu ia fazer esse tema, eu recebi várias dúvidas. Por exemplo, os avós que estão muito distantes dos netos que ficam ali só na geração celular. Os filhos que se distanciaram dos pais, né? Porque saíram cedo de casa, o corre-corre do trabalho. Então, assim, tem formas, é sempre tempo da gente tentar aproximar, inclusive, a relação entre as faixas etárias diferentes? Sim, e eu acho interessante porque na tua pergunta já vem assim uma certa conotação, veja se você concorda, de os adultos e os jovens serem compreensivos com os mais velhos. Eu diria que tem também que haver um movimento dos mais velhos em relação aos mais jovens também, né? Porque senão é fácil se desatualizar hoje em dia, né? E muita coisa pode ser feita. E o que eu tenho observado na prática clínica, com grupos que a gente tem lá na clínica escola, é que as pessoas vêm pedir ajuda para mudar, né? Quer dizer, quando elas trazem os seus conflitos, as suas dificuldades, elas querem mudar. Elas querem se repensar, né? Mesmo culpabilizando o outro, né? É ele que fica sempre com o celular. E às vezes eu fico pensando, bom, e o que você oferece em troca? Como é que você pode se tornar mais interessante para esse neto ou para essa neta? Primeiro começa uma questão sobre autoestima pessoal. Se a pessoa acha que não vale mais nada, que está fora, que não é mais atraente, que não tem... Enfim, todos os adjetivos negativos que giram em torno do envelhecimento, né? Realmente aí vai ficar muito difícil você ter uma outra postura junto às pessoas à tua volta, né? Essa questão de que tipo de atividades ou tipo de conselhos a gente poderia dar, talvez eu tenha um pouco dificuldade de dar exemplos aqui. Mas pensando no que o José Carlos citou, em cada segmento socioeconômico, a gente tem uma vasta experiência de alternativas, né? Então, por exemplo, hoje em dia, com a questão do mercado de trabalho, é muito comum os velhos ficarem e os mais jovens vão com os netos aonde há trabalho. Bom, e aí, o que acontece? Bom, se nós falarmos que neto não precisa ser consanguíneo, você tem escolas perto de você, crianças no parque do teu prédio, né? Quer dizer, há várias possibilidades de se pensar a integração. Lembro dentro desses exemplos, só muito rapidinho, de velhos que cuidavam dos netos, iam para os horários de reposição de aulas e, de repente, o professor se deu conta que aqueles velhos, muitos deles eram analfabetos. Então, começou nesse período de reposição a se alfabetizar esses netos, esses avós. Esses avós juntos, né? Então, assim, há muita coisa. Se você estiver atento e se as pessoas estiverem disponíveis a mudar, por isso que a gente fala com tanto gosto do conflito. O conflito é uma maravilha se ele abre perspectivas de mudança. Não, muito interessante, porque realmente há um discurso que até nas perguntas, a gente está tão acostumado culturalmente, né? Que a pessoa que envelhece é a pessoa que está ali, eu vou ficar esperando sentadinho que façam por mim, que cheguem até mim, que me perguntem coisas. E, na verdade, é muito interessante isso que você coloca, quer dizer, a pessoa, ao envelhecer, ela tem que ter, sei lá, um tipo de humildade até, né? De repensar, né, o jeito de ser e como ela também tem que se atualizar para poder se tornar interessante. E nessa linha de se tornar mais interessante,
Eu lembro de algumas conversas que eu tive com as idosas que frequentavam o SESC. Tá. Eu trabalhei no SESC durante Muitos anos, né? muitos anos, Aham. mais de 30 anos, coordenando as atividades e conversando o tempo inteiro com eles, né? Então, reiteradas vezes vinha um tipo de queixa, né? Assim, olha, meu neto não me dá atenção porque ele entra em casa e diz, oi, vó, e se enfia no quarto e fica lá com o videogame, com o celular e tal. Aí abre a porta, de repente, e sai correndo e diz no máximo tchau, vó. Então, é oi, vó, tchau, vó. Fica resumido nisso. E eu sempre, como a Ruth também acha e faz, né? Sempre achei importante provocar, fazer o papel do advogado dela, falar, e você, o que você faz para poder atrair a atenção do seu neto? E eu fui recolhendo alguns exemplos, né? Um deles é de uma senhora que disse que passou horas muito agradáveis mostrando álbum de família para o neto. A princípio parece que, né, pode parecer que o jovem não se interessa e tal, mas de repente é possível despertar a curiosidade do neto pela história da família, né? Pela história do bairro. Muito legal. E isso né, provoca uma certa curiosidade Claro. mesmo, né? No sentido de saber quem é esse aqui, vó, quem é aquele ali e tal, não sei o quê. Enfim, esse é um mero exemplo de uma ampla gama de Mas, possibilidades, José né, Carlos, é um de exemplo muito entrar interessante. no universo do outro. Muito interessante, porque isso eu acho que é um fato, não é? Que as pessoas mais velhas acabam ajudando na formação do mais jovem, da criança e do adolescente. Agora, eu queria fazer um outro registro, eu acho muito importante. Não sei se eu vou atrapalhar muito sua pauta, mas o fato é o seguinte, ninguém pensa muito nisso. O quê? Nessa relação, nós temos, com o aumento da longevidade, nós temos pessoas muito idosas em determinadas famílias que voltaram a ser extensas por uma série de razão, né? Os filhos voltam para casa, trazem seus respectivos filhos, etc. e tal. E principalmente nos lares mais pobres, tem muita criança cuidando de idoso, Também. de pessoas de idade muito avançada. São famílias pobres nas quais não há possibilidade, né, de contratação, não tem serviço de saúde, não tem home care, não tem nenhuma uma empregada doméstica pouco qualificada para fazer o básico em relação a esses idosos que estão muitas vezes acamados, doentes. Há uma sobrecarga muito grande, muitas crianças com sérios prejuízos escolares, de relacionamento, crianças e adolescentes que não têm muitas vezes espaço para brincar, etc. e tal. Tá. Então estou fazendo, Nossa, mas olhando o outro lado, já que a gente está falando de intergeracionalidade, Claro. a gente tem que pensar também nas crianças, né? Não só nos idosos. Se a gente Sobrecarregadas, não é? pessoas. Se a gente quer, de fato, uma família bacana, harmoniosa, enfim, afetiva, etc. e Ótimo, tal. é uma ótima abordagem, sugestão para um próximo programa, porque eu acho que tem muito pano para manga aí para a gente discutir essa questão que é muito Trazendo importante, também, né? inclusive, pessoas ligadas à questão da infância. Exatamente. Com pessoas que trabalham com idosos. Com idosos, né? Agora, hoje em dia, a pessoa mais velha, que não nasceu na época digital, mas ela também, felizmente, tem tantos cursos aí, a pessoa, ao entrar na internet, ao estar nas redes sociais, isso é um ponto positivo também, não é? Sim, é um ponto positivo e eu queria chamar a atenção que, às vezes, no campo do aprendizado, a relação com o neto, ela é mais facilitadora do que com o filho. Uma perda de paciência do filho com relação à dificuldade do idoso em incorporar algum manuseio da informática, é visto como uma ofensa. Meu filho não tem paciência para mim, tudo que eu me dediquei a ele e tal. Tá. E com o neto dói menos, né? Quer dizer, o pito do neto, às vezes, não é tão grave assim. Mas eu queria também retomar um aspecto da fala anterior. A presença dos velhos no núcleo familiar pode ser uma grande riqueza numa questão que a gente sempre chama atenção, que é o lidar com a finitude, né? Então, assim, alguns teóricos da psicologia chamam a atenção que o grande terror do ser humano, né, é o eterno desconhecido, que é a morte, né?
conviver com esses velhos e conviver com esses velhos que compartilham, que se esforçam por ser cúmplices, né? Isso traz para as próximas juventudes um apaziguamento com relação às angústias de morte. Né? Eu acrescentaria que, no caso, aquelas crianças que são cuidadoras, ou pelo menos que convivem muito próximo, né, de uma pessoa em estado terminal, né, tem de muito também a aprender com essa questão da morte, né? Não só mas assim, pelo fato de acompanhar o processo mesmo de morte, de finitude, né, do seu avô, do seu bisavô, muitas vezes, né? De qualquer jeito, quer dizer, a gente fica pensando que esses espaços públicos de conversa sobre como me tornar um velho mais legal, né? Ou como entender os meus netos, né? Ou como poder ter coragem de fazer coisas que eu nunca me permiti antes, eles precisam muitas vezes de respaldos e respaldos de pessoas treinadas para isso. Mesmo nessas dinâmicas familiares que você falou, se a experiência com essa velhice for muito atroz, muito marcante, se esse velho for um velho muito cruel, né, provavelmente a velhice vai ser um sinônimo, né, de um susto, de um pesadelo. Claro. Mas, se trabalhada, não precisa ser assim. Né? Pelo menos as famílias que eu acompanhei, eu vejo assim, quando se conversa sobre o que está acontecendo agora com esse velho da família, isso é uma possibilidade de apaziguar as tristezas, apaziguar o sentimento de que está acontecendo com ele e poder ir trabalhar. Acaba virando um aprendizado para todo mundo. Para todos, né? Porque o que eu mais vejo... Hoje eu peguei um táxi para vir para cá e o senhor estava me contando, olha, não sei se nós fomos pegos de surpresa com o envelhecimento do meu pai. Né? Então, de repente, acho que talvez a gente não soube lidar. Quantos anos seu pai morreu? Com 93 anos. Gente, e foi pego de surpresa. E foi pego de surpresa nos últimos 3 anos. Né? Quer dizer, não é verdade. Claro. Quer dizer, antes disso, fizeram o que eles achavam que podiam. Mas é ruim quando sobra para a tua velhice essa sensação que eu não fiz o suficiente. Né? E eu só queria lembrar que a gente falou um pouquinho de família, aliás, bastante família, um pouquinho de trabalho. Queria lembrar outro espaço muito importante, que é o da escola. E fica como recado final, porque a gente está chegando no fim do programa. Exato. E em relação a esse assunto, só queria lembrar que reza no Estatuto do Idoso, artigo 22, a recomendação que todas as escolas discutam a questão do envelhecimento. Não é só as pessoas mais velhas que vão ganhar com isso, os próprios jovens. E essa recomendação é de que a escola esteja com essa preocupação desde a pré-escola até a universidade, fomentando então, né, conhecimento sobre o que é envelhecer e tal, preparando as novas gerações. Com isso também a gente colabora muito para um relacionamento positivo entre velhos e moços. Né? Isso está no Estatuto do Idoso? Artigo 22. Precisamos avisar, então, todas as escolas, né? Porque e as graduações, que também graduações ainda não absorveram como deveria, né, os e nós não estamos falando sobre envelhecimento. E não estamos falando da graduação só na área da saúde, estamos falando em todas as áreas. Todas as áreas. É muito importante que as pessoas se preparem, né, para o envelhecimento e se preparem também para se relacionar bem com todas as gerações. É uma etapa da vida, sem dúvida nenhuma, mas parece que é uma etapa da vida que pouco se conversa. Parece que quanto menos se conversar, mais rapidamente ela vai embora. É mentira. E não é, São 40 e poucos anos, dos 60 aos 100. Verdade. Né? Com certeza. É uma sobrevida imensa. Imensa que a gente pode aproveitar muito mais do que, na verdade... Sim, todo mundo pode aproveitar, mundo, toda né? a sociedade todas as pode, gerações. Pode e aí está a intergeracionalidade, né? Que é o respeito à diversidade e a gente saber aprender a conviver com isso. O exercício da avosidade também. Perfeito. Tá. Gente, muitíssimo obrigada. Esse será, com certeza, o primeiro de muitos, né? Porque já surgiram várias outras pautas aqui hoje. Verdade. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigado a você. Olha, obrigada a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Super obrigada. Tchau.